Quando eu tinha 14 anos, minha família mudou-se de Phoenix para Gilbert, no Arizona, que naquela época estava apenas começando a se transformar de uma vila em uma cidade maior. Fomos as primeiras pessoas a mudar-se para a nossa casa, que pudemos testemunhar a ser construída desde a fundação. Antes do rápido desenvolvimento, a maior parte de Gilbert, incluindo a nossa pequena parcela de terra, eram terras agrícolas. Sou a irmã mais velha de 7 filhos, então, nossa casa estava sempre cheia de barulho e atividade. No entanto, mesmo que nossa casa fosse nova, ela emitia todos os tipos de rangidos durante a noite. Ouvimos ruídos muitas vezes, mas sempre atribuímos isso a outra pessoa que já estava em nossa casa. Uma noite, minha irmã e eu convidamos alguns amigos para uma festa do pijama. Ela era apenas 1 ano mais nova que eu. Então estávamos todos juntos na sala de TV no andar de baixo. Como é costume em praticamente toda e qualquer festa do pijama, a conversa logo se voltou para histórias de fantasmas. Não foi assustador o suficiente contar a eles lá embaixo, onde era claro e aberto. Então nos retiramos para nosso quarto compartilhado, onde contamos histórias. Nós apenas rimos de como as histórias eram idiotas até ouvirmos algo fora do nosso quarto. Acho que imaginamos que era um dos meus irmãos mais novos indo ao banheiro, ou talvez meus pais andando pelo corredor. Mas brincamos que era o fantasma que assombrava esta casa. Alguém desafiou um de nós a verificar a origem do barulho. No entanto, ninguém foi corajoso o suficiente para realmente realizar esta tarefa, exceto eu. Saí silenciosamente do meu quarto e fui para o corredor. As engrenagens em minha mente estavam girando, pensando em como eu poderia de alguma forma transformar esse desafio idiota em algo que assustaria minha irmã e nossos amigos. Cheguei ao final do corredor, que dava para a escada, e dava para ver toda a sala de TV do guarda-corpo, porque o teto era tão alto quanto a casa de 2 andares daquele cômodo. As luzes, que havíamos apagado obedientemente quando subimos, estavam acesas. Isso poderia ter sido qualquer coisa. Talvez não os tenhamos desligado, ou talvez minha mãe tenha descido e ligado. Não é grande coisa. Porém, quando cheguei ao corrimão da escada, pude ver claramente que a porta do quintal estava aberta. E que alguém havia espalhado lama por todo o chão. Meu coração gelou quando simultaneamente começou a bater mais forte e mais rápido. Tive vontade de correr ou gritar, mas fiquei paralisado, apenas observando em silêncio o que havia acontecido. Foi tão estranho porque os passos que eu podia ver não seguiam em linha reta, mas sim entrecruzados por todo o lugar, como se alguém quisesse apenas espalhar o máximo de lama possível por toda a sala. Além disso, a quantidade de lama rastreada não se dissipou a cada passo como aconteceria normalmente. Parecia que cada pegada tinha tanta lama quanto a anterior. Apesar da natureza estranha da lama, observei que as pegadas realmente levavam a algum lugar, pois estavam em cada degrau da escada acarpetada. Ao olhar ao meu lado, vi que as pegadas lamacentas terminavam a um mero passo de onde eu estava. Olhei em volta e não havia ninguém lá em cima. Finalmente recuperei os sentidos e corri de volta para a sala. Sem fôlego, com o coração explodindo nos ouvidos. Eu disse a eles que eles tinham que ver isso. E todos nós nos reunimos, e quando nos aproximamos do lugar onde eu estava, todos vimos a mesma cena que eu havia visto antes, mas com uma diferença chocante. Parado dentro da sala de TV, bem ao lado da porta dos fundos, estava um menino, talvez com cerca de 8 ou 9 anos. Ele estava vestindo apenas um macacão e estava imundo, com lama quase cobrindo cada centímetro de seu macacão e seus braços.
Ele olhou para nós com um olhar triste e depois desapareceu. Desaparecendo de uma forma que nos fez questionar se o tínhamos visto ali. Todos nós nos entreolhamos com absoluto horror. E então, a porta dos fundos se fechou. Silenciosamente. Estávamos todos gritando silenciosamente enquanto corríamos de volta para o nosso quarto. Estávamos pirando, mas não queríamos acordar nossos pais, pois havíamos prometido ir para a cama à meia-noite, e já passava bastante. Finalmente adormecemos com as luzes acesas. Na manhã seguinte, a lama havia desaparecido completamente, exceto por 2 pequenas pegadas sujas na porta dos fundos, além de lama seca na maçaneta externa. O que também era estranho na lama era que estávamos no meio do verão, no Arizona. Essa foi provavelmente a coisa mais estranha que já aconteceu em nossa casa. Isso aconteceu comigo há alguns anos. Para alguns antecedentes, minha família tinha acabado de se mudar para uma casa nova. Era um bom bairro, tinha boas pessoas e baixa criminalidade. Era o bairro perfeito. Tive alguns problemas para me acostumar com a nova casa, pois cresci na antiga. Eu também tinha meu próprio quarto, o que foi uma novidade para mim. Sempre tive medo de ficar sozinho naquele momento, o que acabei superando. O primeiro mês correu bem. Todos nos acostumamos com a área. Comecei a sair e fiz amizade com as crianças da região. Um dia, dei a volta no quarteirão com meu skate e vi pelo canto do olho um carro preto parado ali. Eu não pensei muito nisso até que ele se aproximou. Comecei a ir mais rápido, ele continuou vindo. Assim que olhei para o mergulhador, eles partiram pelo que vi. O mergulhador parecia ser um homem. Suas janelas eram escuras, então era difícil decifrar recursos. Achei a experiência simplesmente estranha, sem pensar muito nisso. Na época eu achava que era um ótimo bairro e que nada de ruim poderia acontecer. Uma semana depois, meu pai me levou ao parque. Este parque era grande, tinha um playground e uma pista de skate e também uma quadra de basquete. Eu estava andando pela pista de skate enquanto meu pai e meu irmão estavam no parquinho. Quando vi o carro que vi há uma semana, desta vez comecei a pensar que algo estava errado e dei uma olhada melhor no carro. Cansei de ver a placa, mas o carro passou bem rápido. Comecei a me sentir inquieto e parecia que estava sendo perseguido. Contei isso aos meus amigos e eles pensaram que não era real, pois eu era o coringa do grupo. Pedi-lhes que me ajudassem a pegá-los e eles concordaram de alguma forma. Tínhamos planejado usar iscas para atraí-los. Passamos horas lá fora, mas finalmente o carro foi localizado. Ele apareceu na esquina, mas assim que chegou perto, meus amigos pularam e tiraram fotos. Corremos todos para a casa do meu amigo Diego depois de olhar todas as fotos e conseguimos uma boa foto da placa do carro. Já estava ficando tarde e decidimos ir todos para casa e cuidar disso pela manhã. Naquela noite acordei às 2 da manhã para ir ao banheiro. Nosso banheiro tinha uma pequena janela no alto para tirar o vapor do chuveiro, para que você pudesse ouvir algumas coisas lá fora. Enquanto eu estava fazendo meus negócios, ouvi passos vindos do quintal. Eu estava pensando que era um gato, pois há muitos gatos na minha rua. Mas eles pareciam muito barulhentos e era altamente improvável que um animal grande tivesse entrado no meu quintal. Acabei indo para minha cama quando ouvi o barulho de vidros quebrando. Eu era bem jovem, mas sabia o que tinha acontecido. Quem estava naquele carro sabia onde eu morava, sabia que tínhamos a placa dele em uma foto. Eu poderia pensar em me esconder no meu armário. Agora eu gostava de estar preparado para qualquer coisa, então tinha um esconderijo onde era difícil encontrar. Era atrás da caixa de brinquedos do meu irmão, coberta com alguns brinquedos no fundo. Entrei rapidamente e fiquei quieto. Segundos pareceram horas quando ouvi os passos se aproximando.
Eu sabia que a qualquer segundo eles entrariam no meu quarto. Eu estava lá no meu armário tentando não surtar. Senti meu coração batendo forte. Estava resistindo à vontade de gritar. Naquele momento, a porta se abriu bem devagar para não chamar a atenção dos meus pais. O homem tinha cerca de 1,77 m e cabelo preto encaracolado. Eu estava saindo de um pequeno buraco que fiz com os brinquedos para dar uma boa olhada. Ele olhou ao redor da minha cama. Ele olhou ao redor da minha mesa. Eu sabia que a qualquer segundo ele me encontraria. Agora, este próximo momento pode ter sido obra de um anjo, mas de alguma forma meu pai, que tinha sono muito profundo, ouviu o vidro e chamou a polícia. Enquanto o homem estava olhando embaixo da minha cama, as sirenes podiam ser ouvidas. Assim que ficaram mais altos, o homem os ouviu, saiu correndo do meu quarto e saiu de casa. Ele conseguiu escapar antes que a polícia chegasse à minha casa. Contei à polícia sobre a foto da placa dele e eles conseguiram rastrear o homem. O mais assustador é que ele morava a alguns quarteirões de distância e provavelmente estava me observando assim que nos mudamos. Eu descobri que ele também havia sido preso várias vezes por dirigir embriagado. Fico arrepiado só de digitar isso pensando na sorte que tenho por estar vivo. Não tenho certeza de quais eram as intenções do homem, mas tenho certeza de que foi algo ruim. Então eu consideraria acampar minha paixão. É o único hobby que tenho e pelo qual tenho tanto interesse e fico muito animado para fazer. Mais especificamente, acampar sozinho. É claro que acampo com amigos de vez em quando. Mas nada se compara à experiência de acampar sozinho na natureza. Algo sobre ficar sentado perto de uma fogueira que você mesmo acendeu até tarde. E ir para a cama com nada além dos sons da natureza para acompanhá-lo. Claro, acampar sozinho também significa que vou passar por algumas coisas bem assustadoras. Geralmente são animais. Uivos e gritos vindos da mata que causam arrepios na espinha. Ou animais que se interessam pela sua barraca. Já tive ursos farejando e batendo na minha barraca. O que é absolutamente assustador e geralmente me mantém acordado o resto da noite. Eu me certifico de não manter nenhuma comida em minha barraca, para que nenhum animal realmente queira entrar em minha barraca. A coisa mais assustadora de se encontrar na natureza, entretanto, é outra pessoa. Você poderia pensar que os passos de animais e humanos parecem relativamente semelhantes, mas não é o que acontece. Isso só aconteceu 2 vezes até agora. A primeira vez foi apenas passos na grama. Provavelmente eram cerca de 2 horas da manhã, e eu estava deitado em meu saco de dormir há cerca de 1 hora apenas ouvindo os sons da natureza. Quando ouvi passos se aproximando. Lembro-me de como eles soavam enquanto pisavam na grama. Eles ficavam cada vez mais perto. E nesse ponto eu estava bastante assustado. Parecia que eles estavam se aproximando diretamente da minha tenda. E eles eram. Eles pararam bem na frente da entrada da minha barraca. Eu estava tentando ao máximo manter minha respiração tranquila. Sempre levo uma arma comigo quando vou acampar, só para ficar protegido dos animais. Essa foi a primeira coisa que me veio à mente quando pararam em frente à minha barraca. Eu, o mais silenciosamente que pude, enfiei a mão na mochila aberta, tateando suavemente as roupas e coisas assim. Finalmente encontrei a arma e puxei-a com cuidado. Segurei-o com força, olhando para a porta da minha tenda. O que aconteceu a seguir realmente me deixou em pânico.
A pessoa do lado de fora da minha barraca começou a abrir o zíper da porta da minha barraca. Foi lento, como se eles estivessem tentando ficar quietos. Nesse ponto eu estava pensando: chega de fazer suposições, você precisa ter certeza de não ser assassinado. Então, tirei a trava de segurança da minha arma. A pessoa parou de abrir o zíper da porta da minha barraca depois daquele clique. Eu sufoquei as palavras: quem está aí? Eu tenho uma arma. Depois disso, a pessoa fugiu mais rápido do que eu já tinha ouvido alguém correr. Não consegui fechar os olhos depois disso. Eu estava tremendo. Eu tinha certeza de que seria morto ou mataria alguém naquela noite. Ainda vou acampar sozinho. Nunca se sabe o que você vai encontrar. Quando eu tinha 2 ou 3 anos, morávamos em um prédio residencial em Parkhead, na Escócia. Ficamos ao lado da minha avó, que ocupava uma extremidade única. Estávamos 2 andares acima, com um banheiro entre o primeiro e o segundo andar. Só me lembro de detalhes vagos sobre o apartamento e meu grande apartamento. Minha mãe me diz que eu tinha uma imaginação fantástica. Tudo começou vendo uma senhora pegando fogo no corredor. Ela disse que chegou a um ponto em que eu não tinha permissão para brincar no salão, porque estava levando um balde d'água para o corredor para colocá-la na rua. Meu próximo amigo foi o homem alto. Eu costumava dizer a ela que ele estava no quarto conosco. "O grandalhão está aqui, mamãe." Ela disse. Eu diria. Isso começou a assustá-la. Ela me contou. Tudo se acumulou naquela noite, quando eu estava tomando meu banho noturno perto da janela. Aparentemente eu disse: "Oi, grandalhão." Minha mãe me disse que ela congelou neste momento. Aparentemente eu estava olhando por cima do ombro dela, além das cortinas que fechavam a pia. Agora é do jeito que minha mãe conta. Ela se virou lentamente e espiou pela fresta das cortinas. O que ela viu foi um homem parado no canto da sala. Ele estava mortalmente pálido e olhando diretamente para ela. O estranho é que ele era muito alto, cerca de 60 centímetros mais baixo que o teto, que tinha 3 metros de altura. Ela diz que derrubou o lugar aos gritos. Quando isso aconteceu, meu pai estava subindo do turno de trabalho. Ele a ouviu gritar e tentou derrubar a porta. Minha mãe não saía da pia porque estava com muito medo. Quando meu pai finalmente bateu na porta, ele encontrou minha mãe me abraçando no canto da janela, absolutamente aterrorizada. Agora, como minha mãe conta, nada aconteceu durante alguns meses. Isso foi até meu pai levar minha mãe para ver cinema. Acho que minha mãe disse que o cinema se chamava Regal e ficava em Glasgow. No meio do filme, minha mãe fica rígida de medo. Ela mal consegue se inclinar na direção do meu pai porque está com muito medo. Ela sussurra para ele: "O homem está atrás de nós." Ou realmente vendo um cara de 2,5 metros de altura ali, ou imaginando isso. É claro que o pai não conseguia ver ninguém. Mas o ataque de pânico da mãe significava que ele tinha que levá-la para casa rapidamente. Eles se mudaram daquela casa logo depois. Minha mãe nunca mais viu o homem alto.